Nesta videoaula de hoje, vamos fazer juntos uma massa básica de panetone. Chamamos essa receita aqui de teste embrião, por ser o início de tudo e de como fazer o treino para chegar no ponto certo da massa. Não subestime essa receita, pois se você conseguir atingir o ponto dessa massa, você vai conseguir fazer qualquer tipo de panetone doce. Sem dizer que estará na frente da concorrência e que centenas de pessoas te farão vários pedidos, além de te pedir desesperados a receita. Bora, quem vem? Comece fazendo a esponja. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Em seguida, acrescente 500 ml de água morna e misture até formar uma massa bem lisa. Deixe essa massa descansar coberta com saco plástico até dobrar de volume. Depois que a esponja tenha dobrado de volume, faça um creme misturando em um recipiente 2 gemas, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem com um batedor de arame fouet até formar um creme bem liso. Nessa etapa, vamos alimentar o fermento com creme doce de ovos e açúcar e fortalecê-lo. Em seguida, coloque este creme doce na esponja já fermentada e com a ajuda do colher de pau, vá mexendo até misturar tudo muito bem, formando assim uma massa bem lisa e uniforme. Agora, peneire nessa massa 200 gramas de farinha de trigo e continue misturando até que forme uma massa bem homogênea. Essa etapa chamamos de suavização da massa. É onde vamos retirar o cheiro e o gosto do fermento, além de viciar os clientes no seu panetone suave e de gosto marcante. Já aprendemos a suavização de fermento na aula passada, você lembra? Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar, crescer e dobrar de volume novamente. Em outro recipiente, coloque 3 gemas, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente esse creme na massa já fermentada e continue mexendo até que a mistura fique bem uniforme. Vá acrescentando agora mais cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada, aos poucos, sempre aos poucos.
mexendo sempre com uma colher de pau logo após cada adição de farinha de trigo. Se não precisar de colocar toda a farinha de trigo, não coloque. Faça isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau por causa do peso da massa. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos e em seguida vá sovando suavemente ainda dentro do recipiente até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também desgrudar das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que ela fique bem macia, elástica, grudenta e até você atingir o ponto de véu. Nesse momento, abra a massa na parte central, coloque 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada no centro da massa e comece a sovar suavemente até que toda a manteiga seja absorvida pela massa. Passe a massa para um recipiente untado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe a massa descansar na geladeira. Se você estiver com pressa, deixe descansar por 4 horas. Esse é o prazo mínimo para um panetone perfeito. Se você estiver com calma, deixe descansar por 8 horas. Se você estiver sem pressa para ver o resultado de um panetone profissional, deixe descansar por 12 horas de um dia para o outro. Tudo isso na geladeira. Eu, como sou perfeccionista, vou deixar descansar 12 horas de um dia para o outro, pois gosto da textura que fica a massa depois deste tempo. Depois do tempo escolhido de descanso ou no dia seguinte, retire a massa da geladeira e deixe a massa descansar coberta com um saco plástico em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Isso fará com que a massa entre em temperatura ambiente e comece a fermentar novamente. Passados os 30 minutos e com a massa já em temperatura ambiente, comece a sovar a massa delicadamente até atingir o seu ponto normal de fermentação, maciez e elasticidade.
Agora, divida a massa em 3 partes iguais. Modele 3 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Coloque as bolas de massa em 3 formas de panetone de 500 gramas cada. Não precisa untar essa forma. Deixe a massa descansar até que chegue bem rente às bordas da forma de papel. Não deixe ultrapassar a borda da forma de papel. Essa massa é muito mole e pode crescer muito e derramar dentro do forno na hora de assar. Se você for assar a sua massa no forno convencional, faça assim. Depois deste tempo de descanso e com a massa já crescida, vamos preparar o forno. Como as formas de panetone são altas, na hora de assar, a massa pode crescer muito e tocar o teto do forno. Para evitar isso, coloque uma forma retangular grande no piso do forno para evitar que o calor chegue muito próximo da massa ao assar. Queime a massa e forme uma crosta na parte de baixo da massa. Coloque a grade do forno na primeira posição. Depois coloque uma outra forma em cima da grade e, por fim, a outra forma com a massa nas formas de papel. Feito isso, e com muita calma, leve os panetones para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada panetone. Retire os panetones do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Gente, nós chamamos essa receita de teste embrião por ser o início de tudo e de como fazer o treino para chegar no ponto certo da massa de panetone. Não subestime essa receita, pois se você conseguir atingir o ponto desta massa, você vai conseguir fazer qualquer tipo de panetone doce. Sem dizer que estará na frente da concorrência e que centenas de pessoas te farão vários pedidos, além de te pedir desesperados a receita. Para resfriar os panetones, use palitos de churrasco para perfurar os panetones na parte de baixo. Deixe os panetones esfriarem de cabeça para baixo, até que esfrie por completo em temperatura ambiente. Isso vai impedir que os panetones murchem.